Conseguiu resolver o exercício dessa semana? Não conseguiu? Então vamos para a resolução dele agora, mas antes vamos lê-lo para relembrar o que ele pede. Bom, o gás hélio é incolor, inodoro e monoatômico. E quando inspirado pela boca, tem o poder de distorcer a voz humana, tornando-a mais fina. Um frasco selado contendo gás hélio a 10 graus Celsius é aquecido até a pressão ser o dobro da inicial. Dado, admita que o hélio tem um comportamento de gás ideal. Bom, a temperatura do final do sistema é. Então ele quer saber a temperatura final desse sistema em graus Celsius. Bom, para resolver esse exercício, vamos chamar o nosso queridinho, o professor mais queridinho do Brasil, o querido Vinícius Pavanelli. E aí, galerinha, beleza? Vamos lá, porque esse exercício ele tem um peguinha e esse peguinha você não pode cair, tá bom? Olha só, na letra A ele já falou para você uma temperatura de 20 graus Celsius. E essa temperatura você tem que ficar ligado porque os gabaritos eles fazem também os prováveis erros, então você não pode cair, tá bom? Lembrando a nossa aula sobre transformações gasosas que são isovolumétricas, ou seja, que possuem o mesmo volume ou volume constante, né? Ele disse aí para você que o frasco ele é selado, então ele não vai ter variação do volume, mas a pressão e as temperaturas elas são diretamente proporcionais. Então, a cada vez que você aumenta a pressão, você também aumenta a temperatura. Só que se você voltar na nossa aulinha, você vai ver que isso tem que ser usado a temperatura em Kelvin, ou seja, a temperatura é absoluta. Ele te deu a temperatura em Celsius, então você tem que fazer uma transformação para Kelvin e depois você tem que fazer uma nova transformação voltando para Celsius. Vamos entender como é que funciona aqui então. Temperatura inicial, que é 10 graus Celsius, ele equivale a 283 kelvins. A pressão inicial, que é PI, né, que é a pressão inicial, equivale a P. Temperatura final é o que ele quer. E a pressão final equivale a 2Ps. Ou seja, a pressão ela dobrou do início para o fim. Como que a gente vai colocar? Piti, potó, né? Porque é isovolumétrico, então o volume não entra. Então temos aqui a pressão inicial, temperatura inicial, pressão final e temperatura final. A pressão inicial, junto com a pressão final, a gente pode anular os P's, porque o que interessa para a gente são as unidades, são a quantidade de variação que aconteceu, de 1 para 2. E de 283 kelvins para quanto de temperatura final. E aí a gente vai ver que temperatura final vai ser o dobro. Dobro de 283 kelvins é 566 kelvins. E transformando 566 kelvins para graus Celsius, a gente chega em 293 graus Celsius. Então a temperatura subiu absurdamente, né, do que a gente tinha inicial. Então não confunda esses gabaritos. Treine bastante para você fazer vários exercícios para você não cair nesses pegas. Ok? É nóis, tamo junto, curte a página aí e falou!